Oi, no ar, Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Entrando no ar, entrando em sincronia com a Web Rádio Censura Livre. Eu sou Almir César Filho, economista, direto com o programa Economia Fácil, uma versão inédita e ao vivo aqui do Economia Fácil, que, como sempre, vai ao ar às quintas-feiras, às 20 horas. Às 20 horas, hoje é dia 26 de março. Hoje é dia 26 de março de 2020 e começa agora o Economia Fácil, a versão estendida do programa aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com é o site da Web Rádio Censura Livre, que também é transmitida por live no Facebook e depois também a gente sobe os vídeos dos programas para o nosso canal do YouTube, o canal da Web Rádio Censura Livre. A Web Rádio Censura Livre também tem sua versão em podcast, nos agregadores mais importantes de podcast. O Economia Fácil também tem seu canal lá no YouTube. Se inscreva e clique lá no sininho para receber as notificações dos novos programas, né? Boa noite você, meu amigo, boa noite você, minha amiga. Agradeço vocês pela audiência. Eu estou aqui transmitindo do meu confinamento. Estou com a família aqui na outra sala, né? Então, se tiver ruído vazando, é eles lá conversando, comentando. E estou aqui e o Antônio de Figueiredo está nos ajudando do outro lado mesmo da cidade, muito longe, nos ajudando, jornalista Antônio de Pádua Figueiredo, brilhante jornalista, nosso guru aqui da Web Rádio Censura Livre, ajudando a fazer a transmissão do programa. Então, de antemão, já queria agradecer a ele e eximi-lo de qualquer problema aqui do programa, que o problema é nosso aqui de cá, tá bom? Vocês mandam aí o retorno, se o som tá bom, se a imagem tá boa, se a conexão tá boa. Onde eu tô, caiu a luz aqui já umas 2, 3 vezes. Não sei se é pelo problema aí da quarentena, mas vocês mandam aí comentários, sua crítica, sua sugestão, certo? O programa de hoje tem como tema, que é um tema da semana, né? Desemprego é crise muito pior do que coronavírus? Entre aspas. Diz Bolsonaro. Economistas criticam o posicionamento do governo. Esse é o tema do Economia Fácil de hoje, dia 26 de março de 2020, tá bom? Se você estiver assistindo aí gravado depois, então hoje é dia 26 de março de 2020, já dê seu like para fortalecer aqui o programa e compartilhe. Dúvida, crítica e sugestão, manda um e-mail para economiafácil@gmail.com. Vamos tentar responder aqui ao vivo, tá? Ou na próxima edição do programa. Vocês também podem mandar uma mensagem para o WhatsApp da emissora, tá? O Antônio que está acompanhando mais direto, mas ele reencaminha aqui as mensagens, tá bom? O WhatsApp da emissora é 21 998336490. Vou repetir, 21 998336490, tá bom? Esse é o WhatsApp aqui da emissora, tá bom? Então interage aqui conosco, tá? Mande sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, tá? Vou ler aqui rapidamente aqui a cabeça do programa de hoje. A cabeça não é a minha cabeça, é a cabeça que é o texto que inicia, né, os anúncios, a divulgação do programa de hoje, tá? Presidente Jair Bolsonaro defendeu volta à normalidade para evitar crise econômica. Nas palavras dele, mais importante que a economia é a vida, mas nós não podemos extrapolar a dose. Com o desemprego aí, a catástrofe será maior. Declarou o presidente aos programas de TV e na cadeia de rádio, TV e web, né? Contudo, economistas
docentes, ex-presidentes e ex-diretores do Banco Central, ex-ministros, condenaram o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Dizem que a crise econômica já era importante antes da pandemia se instalar e que a resposta do governo brasileiro para enfrentar a crise econômica, divulgado no último dia 16 deste mês, gera ainda maior preocupação ao não propor novos investimentos, apenas a antecipação de recursos ou diferimento de pagamentos. Para diminuir os efeitos dessa crise, esses economistas propõem que o Estado gaste fortemente para compensar a redução de renda dos trabalhadores e trabalhadoras, a revisão do teto do gasto público, a ampliação do Bolsa Família e que garanta uma renda universal neste período de pandemia. Isto sim significa cuidar da saúde, do emprego e da renda. Significa cuidar da vida das pessoas. Então, é a partir daí que começa o programa de hoje. Pode mandar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, que a gente vai comentar aqui ao vivo no programa. Esse programa aqui é um bate-papo até às 21 horas, tá? Com vocês participando, a gente tirando todas as dúvidas aqui no ar, tá bom? Já queria registrar aqui, quem está nos acompanhando, já queria mandar um abraço para o Reginaldo Santos, que já está aqui nos acompanhando, tá bom? Então, esse é o Economia Fácil, versão estendida. Eu sou Almir César Filho, aqui pela Web Rádio Censura Livre, tá? Nós todos fomos pegos de surpresa com o tamanho que virou, né, o surto do novo coronavírus, coronavírus que desenvolve aí uma síndrome respiratória, né, que está sendo classificada como Covid-19. Essa síndrome, eu não preciso me alongar, esse aparecimento desse novo vírus lá na China, começou como um surto numa região da China. A China, depois de muitas semanas de silêncio, né, deu o alarme à Organização Mundial de Saúde e, na sequência, iniciou um processo de, que é um termo técnico que está sendo usado em inglês, de lockdown, né, para uma espécie de paralisação da atividade econômica total da economia, para as pessoas ficarem confinadas na sua residência, com o objetivo de diminuir a curva de infecção, né, a curva de contágio, para quê? Com dois objetivos, evidentemente, até porque não existe uma cura e não existe uma vacina. Para diminuir a velocidade de contágio na tentativa de mais pessoas, mais paulatinamente, desenvolvam anticorpos e, evidentemente, para que não exceda o número de doentes graves, não exceda a capacidade de tratamento do sistema de saúde do país. Esse padrão, diminuir a velocidade de contágio, foi inclusive o padrão na qual a Organização Mundial de Saúde passou a emitir o alerta para todos os países do mundo, especialmente quando mais países passaram a conter infectados, inclusive, e com uma infecção local, né, que eles chamam de infecção comunitária, na qual você não consegue, inclusive, identificar de quem para quem passou a infecção e passou a ser uma contaminação em toda a comunidade. Hoje, o principal país é a Itália, seguida, né, parece que o dos Estados Unidos passou a Espanha, e a Espanha são, né, os epicentros, né, da infecção. O maior número de infectados oficialmente registrados, tá? Isso não muito provavelmente
é possível que em outros países esteja um número de infectados até maior, mas infectados não medidos, né? Uma infecção oculta, né? Subdimensionada, mas que também o número de pacientes graves e de mortos, né? Então, os Estados Unidos passou a Espanha, então nós temos Itália, Espanha e Estados Unidos, inclusive muito acima do número registrado na China, tá? Na China e outros países da Ásia, que foram onde havia a primeira leva de grandes infecções dessa pandemia. Falado isso, parece que é um problema, uma questão, são dados de saúde pública, nós temos uma relevância econômica para discutir isso. Por quê? A pandemia envolve custos, é preciso ações públicas de saúde pública e essas ações envolvem custos. Outra coisa, é preciso também pensar a economia pós a paralisação, ou mesmo durante a paralisação, porque as pessoas estão em casa, elas estão recebendo renda, Então, esse é um elemento que obviamente, apontar, tá? Então, é a partir dessa discussão econômica que nós vamos tratar o programa de hoje, e é essa discussão que vem sendo a polêmica desde domingo à noite, quando o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. Não foi uma entrevista coletiva, não foi um comentário, não foi uma entrevista individual. Ele entrou em cadeia de rádio e televisão, inclusive condenando a política de quarentena e a política de isolamento social que vem sendo implementada pelas prefeituras e pelos governadores dos estados, né, que decretaram fechamento de comércio, fechamento das atividades econômicas não essenciais, mandou servidores públicos para teletrabalho, fechou as escolas e vários serviços públicos, e também a circulação de pessoas. Para quê? Para ampliar a quantidade de pessoas em quarentena na sua residência. Não quarentena porque as pessoas estão infectadas, mas justamente para evitar, né, a cadeia de infecção. Dados, inclusive, estão apontando que entre 6 e 7 pessoas de 10 pessoas, de cada 10 brasileiros, 6 a 7 pessoas, depende aí do método, estão em home office, estão em sua residência, ou estão na sua residência, certo? Em home office, trabalhando em casa pela internet, certo? Nesse grupo, né, para além desse grupo, incorpora-se também as pessoas que estão em confinamento, não estão em isolamento social, que é o termo melhor utilizado, não estão indo trabalhar. O problema é que as empresas têm custos em manter seus trabalhadores em casa. E também existem os trabalhadores por conta própria. Hoje, de cada 10 trabalhadores, pelo menos 4 são por conta própria. Eles não trabalham em carteira assinada numa empresa. Carteira assinada ou não, recebem um salário de uma empresa. Essa é uma situação muito ruim, mostra o perfil deteriorado do mercado de trabalho brasileiro, mesmo antes da pandemia de Covid-19, certo? E isso tem uma consequência, porque nesse momento esses trabalhadores não estão protegidos por um trabalho formal na qual as empresas estão sendo estimuladas pelo governo a seguir pagando, certo? Embora a determinação do governo também está mudando, mas recebem um salário, mas ficam em casa durante dias, semanas, até a curva de infecção achatar, certo? Para que não exceda a capacidade do sistema de saúde, certo? É importante colocar que a Covid-19, né, o coronavírus, não é uma gripezinha. Eu estou seguindo todas as indicações da maioria esmagadora
dos profissionais de saúde e especialmente dos especialistas, de epidemiologistas, né? Pessoal de doenças infecciosas, todos eles, não é uma gripezinha. Obviamente que pessoa a pessoa os efeitos são diferentes, né? As pessoas têm organismos diferentes. Pessoas que têm doenças pré-existentes, né, ou mais frágeis, realmente o impacto da doença sobre elas, da infecção e consequentemente da deflagração da doença sobre elas é muito maior. Então, para registrar isso, mas não quer dizer que pessoas que já têm doença pré-existente possam desenvolver a síndrome aguda respiratória, certo? Então já tem inúmeros casos, inclusive no Brasil disso, tá? Outra coisa, apesar do governo ter um número X, apontar um número X oficial de infectados, ou mesmo de internados, e mesmo de mortes, o Brasil, segundo a Fiocruz, para fora do dado oficial do Ministério da Saúde, vem apontando uma explosão de internações por problemas respiratórios. São pessoas internadas por problemas respiratórios e não estão na contabilidade oficial contabilizadas como pessoas infectadas por Covid-19, tá bom? Então, esse é um dado importante. Então, hoje o sistema de saúde, seja público e privado, o sistema oficial de saúde, já tem uma explosão de internações. Só para registrar isso, no Brasil, certo? Para além do dado oficial, eu estou colocando inclusive isso porque já há uma subnotificação. Dá para dizer isso com clareza, tá? Certo? Então já registro isso. Agora, voltando à questão, né? O presidente aponta, né, que os Estados Unidos apontam que já existem mais de 1.000 mortos. O país é o terceiro maior número de infecções pelo coronavírus. A Espanha registra 4.000 mortos, certo? E ambos estão atrás da Itália, tá? Mortos na qual a certidão de óbito atribui-se ao coronavírus, certo? Os Estados Unidos, a Espanha um pouco menos, foram países que se preveniram menos, certo? Quando foi dado o alerta de pandemia pela OMS. A própria Itália, quando percebeu-se que haveria, né, os infectados, passou um processo de infecção que era comunitária, o governo nacional da Itália não decretou uma postura de lockdown, de paralisação, de fechamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais. Ficou cada região para adotar isso. O resultado é que uma região onde se adotou, certo, o lockdown mais duro, a curva de infecção desacelerou. Enquanto onde só foi adotado muito posteriormente, a curva deu uma expansão exponencial. E o resultado é que o número, inclusive, de mortos é maior que a própria capacidade dessas regiões de enterrar as pessoas, certo? De enterrar as pessoas. Então, nessas regiões tem mortos empilhados em locais refrigerados, só para você ver o tamanho do desastre humanitário. E eu estou falando sociedades que as pessoas não morrem de dengue, não morrem de gripe, nem mesmo de gripe, certo? Assim, em grandes quantidades, tá? Como é no nosso país, que é uma banalização da quantidade de mortes. Diante desse quadro, vários países se anteciparam, vendo, mesmo governos com a mesma linha ideológica de Bolsonaro, já adotaram políticas de lockdown. É o caso, por exemplo, da Índia, que colocou 1,2 bilhão de pessoas em lockdown, em isolamento social, certo? Pensa a Índia, que tem 1/7 da população mundial, então a cada 7 pessoas, uma indiana,
nesse momento e estão em casa, em isolamento social. Agora, o governo Jair Bolsonaro não quer adotar essa política. Acha que a economia vai quebrar, que a economia não suporta, que o problema do desemprego é muito pior e muito mais grave. Então, é esse o debate, ao invés do debate de como organizar as ações de quarentena, como organizar hospitais de campanha, porque o crescimento do número de infectados, inclusive em estado grave no Brasil, está crescendo exponencialmente. Tá? Nesse momento, o sistema público, o sistema de saúde está absorvendo essas pessoas. Nós não sabemos em quanto tempo isso vai chegar no limite ou mesmo no colapso. Tá? Então, em vez de nós estarmos organizando hospitais de campanha, estarmos pensando numa rede de abastecimento, que é evidente, se amplos setores da economia estão paralisados, como levar alimento, como levar renda para as pessoas, certo? Como prover renda para as pessoas, inclusive, que não estão conseguindo aferir seus rendimentos nesse momento porque estão em casa. Não, nós estamos discutindo se faz quarentena ou se não faz quarentena. Esse é um problema grave do Brasil e é bem verdade que já antes do pronunciamento do presidente, no domingo, e as falas posteriormente dele, todo dia ele faz uma fala, inclusive se enfrentando com os governadores, fazendo um discurso extremamente agressivo com os governadores, inclusive governadores que não eram da oposição, foram eleitos na mesma chapa que ele. Ao invés de estarmos discutindo questões pertinentes, estamos discutindo faz ou não lockdown, né? Obviamente que a maior parte esmagadora da opinião pública, para praticamente 6 em cada 10 pessoas, são a favor da política de lockdown, a política dos governadores, ao contrário do presidente, certo? Então todas as pesquisas de opinião estão apontando isso. Mas a base bolsonarista, principalmente aquela mais fanática, está sendo organizada para repetir esse discurso. Desde domingo para cá. Inclusive andava perdida, não conseguia rebater a campanha de panelaço, a campanha fora Bolsonaro, etc. Bem verdade que dias antes disso, vários empresários de grosso calibre, empresários com muito dinheiro, vinham insistindo, a economia vai quebrar, não dá para fazer quarentena total, o país vai quebrar, né? Apesar de todo o rechaço que eles vinham recebendo nos últimos dias, né? Não é à toa que ontem o sócio majoritário dos Girafas afastou um dos sócios minoritários que gravou um vídeo, né? Que praticamente é uma chantagem, né? Um terrorismo econômico, né? Sugerindo que as pessoas depois da quarentena vão estar todas desempregadas, né? Que as pessoas tinham que voltar a trabalhar. Então o sócio majoritário demitiu o sócio minoritário. E o curioso, o sócio majoritário é pai do sócio minoritário, dos Girafas. Mas ainda nós temos vídeos do cara do Madeiro, dos restaurantes Madeiro, o Roberto Justus, que além de apresentador de televisão é empresário. Nós temos vídeo do cara do supermercado Zafari, se eu não me engano, se eu estou me confundindo. Tem vários empresários que fizeram vídeos, áudios super duros. E isso, claro, passou a ter uma repercussão, inclusive com os médios empresários, médios e pequenos. Os micro estão ainda meio perdidos. Mas isso está sendo replicado pela essa base bolsonarista, que inclusive classifica as ações de quarentena, as ações do governo, como ações para quebrar o governo, certo? É evidente, gente, que tudo é política, certo? Não há uma ação de Estado, ainda mais num momento como esse, que o Estado é importante, está sendo demandado por todos os lados, que não seja política, que não seja conflito político, não necessariamente uma disputa, né? Inclusive, a solução, nesse momento, ou é a política do sentido de auto-organização das pessoas, ou é política porque envolve o Estado, que é onde há, né, um conjunto de instituições que tem o poder
sobre o território. Então, é um embate político. E, obviamente, a solução para essa situação, tanto por um lado quanto por outro, é uma solução política, inclusive de política econômica. Então, é a partir daí que nós temos que debater, certo? Para a próxima parte do programa, nós vamos aprofundar aqui essa polêmica sobre faz lockdown ou não, se o lockdown vai levar ao colapso da economia e o que o governo deveria fazer adotando o lockdown para, inclusive, diminuir o prejuízo na economia brasileira, tá bom? Eu só queria aproveitar, além de tomar um golinho de água, saudar aqui os nossos amigos ouvintes que estão nos acompanhando. Quem pegou aí a transmissão pelo meio, me apresentar a vocês, sou Almir César Filho, você está acompanhando o programa Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. O tema do programa de hoje é desemprego é crise muito pior que coronavírus, diz Bolsonaro. Economistas criticam o posicionamento do governo. Tá bom? Então, dado isso, vamos ler aqui, vamos ler quem está nos acompanhando e agradecer aí pela audiência, tá? O Antônio Sebastião Luiz está nos acompanhando, curtiram a transmissão também o Alexandre Florentino, a Deise Alvarenga, aqui amiga e jornalista da equipe da Web Rádio Censura Livre, o Luiz Orlando, está na escuta o William Zeredo, o Reinaldo Santos, o Márcio Silveira da Silva de Goiás, o Cristino Silva Tavares, o João Fanara, o professor Sérgio Oliveira, que é apoiador, inclusive financeiro da Web Rádio Censura Livre. Também está na escuta o Marcelo Gomes, o Leonardo Pereira Xavier, o Paulo César Conceição e o Alexandre Volk. Lembrando que eu estou aqui gravando da onde eu estou confinado, a residência que eu estou aqui com a família, tá? Então tem sempre um barulho de fundo e tal. Peço desculpa aqui a vocês, né? Eu estou, inclusive, não estou com roupa social, né? Para acompanhar. E o Antônio de Pada Figueiredo está no outro lado da cidade acompanhando aqui a gente, fazendo essa dobradinha, ajudando aqui nas carrapetas e também no contato com os nossos ouvintes, tá beleza? O que é importante colocar, né? Uma série de economistas se posicionaram contra a posição do governo, né? Criticaram o posicionamento do governo frente à pandemia, né? Então, registrar aqui que o presidente fez um apelo para volta à normalidade, né? A reabertura do comércio, reabertura das escolas. A fala recorrente do presidente é que ele chama que a doença é um resfriadinho, contrariando especialistas, coisa e tal. Né? Os economistas, a maioria dos economistas, sejam de direita, de esquerda, neoliberal, neoclássico, keynesiano, marxista, que seja, afirmam que a epidemia pode sair do controle. E as consequências econômicas, inclusive, podem ser muito mais graves. E é isso que eu queria registrar aqui. E que salvar vidas deve ser prioridade sobre metas fiscais e o lucro no curto prazo das empresas. Certo? Hoje precisamos mais do que nunca, gente, que o Poder Executivo, que tem capacidade de coordenação, pudesse dirimir conflitos com o Congresso, com os estados, né? Com a comunidade científica, com a mídia, para organizar o processo de enfrentamento da pandemia. A pandemia, na verdade, é igual a um estado de guerra. E numa situação de estado de guerra, o Estado, que é o detentor do poder, detentor do poder político sobre o território, era para ele estar organizando esse processo, certo? Estarem coordenando. Nós temos que responsabilizar, inclusive, o presidente da República, que é o mandatário máximo da República. E ele teria que estar organizando isso. Mas o que ele prefere é simplesmente a volta à normalidade, porque aí ele se exime de qualquer responsabilidade sobre coordenar as ações de combate ao coronavírus. Certo? E mais,
Se você não cuida das pessoas agora, você tem um impacto econômico depois muito maior. Para começo de conversa, certo? Morto não trabalha. Morto não gera renda para si e para sua família. Para começar, quem tiver em estado grave em hospital é custo para a sociedade, porque nós temos que custear o tratamento médico dessas pessoas. Então, nem na lógica pragmática é um absurdo negligenciar uma epidemia. Resfriado ou não, as pessoas morrem de resfriado, certo? Para começo de conversa. Em segundo lugar, nenhum médico sério diz que é um resfriadinho, tá? Os sintomas são muito mais graves, todo mundo fala, do que H1N1, gripe aviária, gripe suína, tá? Muito mais graves. Mesmo os pacientes assintomáticos, eles podem passar, eles se infectam e passam para outras pessoas. Então a pessoa vai sair para ganhar o pão e vai voltar infectado para matar seu parente em casa. É isso que o governo quer que você faça, certo? Com essa política de reabertura a qualquer custo da economia, certo? Outra coisa, se você morrer, quem vai sustentar os seus dependentes? Você morreu. Como é que vai ficar seus filhos? Quem vai sustentar eles? Morto não gera riqueza. Perca o emprego agora, mas fique vivo para depois, para procurar outro emprego. Então o discurso do governo de que vamos destruir a economia, inclusive as próximas gerações, é balela. A Europa passou por 2 guerras mundiais e continua sendo uma superpotência econômica. Então isso é de uma bobagem, assim, não só de bobagem, é de uma canalice tamanha, tá? E o Brasil já passou por situações econômicas iguais ou piores em outros momentos. E além do mais, gente, a economia brasileira não estava isso tudo, essa bola toda. Muito provavelmente, nós passaríamos por crescimento medíocre à beira do zero esse ano, porque a economia estava em desaceleração, diferente do discurso do governo. É só pegar os dados econômicos. Os dados econômicos de dezembro, janeiro e de fevereiro. Os dados do Banco Central, pega o IBC-BR, que é o índice que o Banco Central se utiliza para medir a capacidade da economia utilizada, tá? E com isso ele poder fazer política monetária. Inclusive esse índice vem bem na frente do PIB, que é medido, né, pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a economia brasileira podia passar por desaceleração. Então, culpar o coronavírus ou culpar o lockdown, a paralisação da economia, como responsável é de uma canalice, coisa de canalha, certo? Tá? Seja a equipe econômica, pessoas da equipe econômica, se estiverem reproduzindo esse discurso, seja os empresários. E aí é o seguinte, mesmo a grande imprensa, que é aliada do governo das reformas neoliberais, ou vários economistas ligados ao mercado financeiro, falam, olha, é importante paralisar agora a economia, tratar as pessoas, e depois a gente pensa em recuperação econômica. O Estado Nacional tem a capacidade de agir sobre a sociedade para recuperação da economia. Isso já foi feito no passado, o Brasil passou por crise de 29, tá bom? O Brasil passou por uma epidemia de gripe espanhola no passado e a economia se recuperou, certo? E o Brasil, gente, é uma das maiores economias do mundo, está entre a 7ª e a 10ª maior economia do mundo, assim, né? Oscilando. Nós temos uma capacidade, inclusive, de gerar financiamento para cobrir as despesas. Agora, essa política do Bolsonaro de abandonar, de não fazer injeção de recursos, né,
para ajudar os trabalhadores que estão paralisados nesse momento, que é a chave ou não de mergulhar o país numa recessão, numa depressão. Essa é a chave. O governo está lavando as mãos. O que o governo anunciou, a equipe econômica, na semana passada, foi liberar crédito para os bancos. Aí fez uma injeção de 1,2 trilhão de reais na economia, tá? E não fez mais nada, praticamente. Se anunciou que iria dar cupons, voucher aos trabalhadores por conta própria, iria ajudar o pessoal do Bolsa Família, mas não fez nada. Essa parte não fez. Nem enviou projeto para o Congresso Nacional. Tá? Então culpar o Congresso Nacional, dizer que o Congresso Nacional não ajuda o governo, boicota o governo, é outra canalice desse governo. Tá? Então os economistas estão chamando a atenção disso. Governo, cadê as propostas concretas? Inclusive os projetos de lei que deveriam ser levados ao Congresso Nacional para o Congresso Nacional votar em regime de ultra urgência por teleconferência. Até agora nada disso. Tá? E mesmo essa proposta de dar até R$200, não é dar R$200, é muito pouco. Mas já não era perder de nada, de perder de 0 a 0, certo? O governo até agora não fez, mas é muito pouco. Comparativamente, Estados Unidos, o Trump, ou mesmo o Boris Johnson lá no Reino Unido, que são, os dois inclusive são fisicamente muito parecidos um com o outro, mas que seguem políticas parecidas até com Bolsonaro, né? Bolsonaro se espelha mais no Trump, né? O Trump, no início, fez uma política de sem isolamento social. E aí o que acabou acontecendo foi que isso empurrou aos governadores dos Estados Unidos, cada um fizesse o seu jeito. O resultado é uma tragédia. Tem estado que fechou totalmente e outro não. Então é uma confusão, não é à toa que hoje os Estados Unidos virou, de repente, em menos de uma semana, um dos principais epicentros da pandemia. O resultado é isso. O Brasil está morrendo pouca gente nesse momento porque adotou os governadores adotaram muito rapidamente a política. Quando perceberam, né, adotou a política de isolamento. Tá? Então, essa é uma diferença. E essa foi uma lição aprendida na China. A China aprendeu, olha, a China, inclusive, tem um grau de responsabilidade, mas diferente do que os bolsominions andam falando. A China se omitiu no final de dezembro e iniciozinho de janeiro, mas percebeu o tamanho e correu atrás. E fechou o país inteiro, paralisou suas atividades para poder organizar o atendimento da população. O resultado é que ela conseguiu controlar a infestação, né, o contágio naquele país. Coreia e Japão adotaram políticas que eram testagem em massa, né? A Coreia do Sul ainda adotou uma política de lockdown mais duro, o Japão não, mas o Japão agora adotou o lockdown total, mesmo com a política de testagem em massa, porque viu que não ia dar certo, né? Que ela não estava conseguindo, diminuiu, mas não estava conseguindo. O Brasil não está fazendo testagem em massa, porque não tem teste suficiente, a nossa capacidade de produzir teste não é suficiente, então o resultado é isso, certo? Agora, o que o governo peca? Até o presente momento, nós não temos uma rede de abastecimento pública montada pelo governo, tá? Para fazer os serviços essenciais, ou mesmo a produção de bens essenciais, continuem funcionando e sendo entregue, distribuído às pessoas, por um lado, e uma política de renda, né, mínima, mesmo que seja, para o trabalhador, como também uma política de crédito para proteger especialmente as micro e pequenas empresas que não têm caixa suficiente para aguentar um período sem receitas, né, e ao mesmo tempo com despesas. Então é isso que está faltando no Brasil neste momento. E isso, gente, não é política keynesiana como algumas pessoas estão falando. Política keynesiana é depois, certo? Esse é anticiclo. Nesse momento está faltando isso da parte do governo. E mais,
é importante até que os movimentos sociais reivindiquem isso. Isso não é keynesianismo. Isso é uma necessidade, isso é um programa mínimo, tá? E é um programa de transição para exigir tanto da patronal, especialmente dos grandes patrões, não do microempresário, que é um trabalhador, mas dos grandes patrões e dos banqueiros, que eles absorvam, né, os custos iniciais dessa crise, certo? E protejam os trabalhadores, porque são mais frágeis, e também porque você precisa manter a demanda agregada funcionando. Porque se a demanda agregada entrar em colapso, aí sim entraremos em colapso a economia brasileira. Então, as pessoas não vão passar fome. Então, era importante, inclusive, nesse momento, até para a pandemia de coronavírus, que está incidindo ainda sobre o setor mais rico da população, cuja uma parcela viajou, teve contato em eventos sociais, quando chegar nas favelas. Porque lá na favela, 6 de cada 10 pessoas são por conta própria, não recebem salários regulares, então elas precisam ir trabalhar. Então era importante estar fazendo uma política de distribuição de cesta básica e de renda mínima emergencial a essa população, a esse segmento da população brasileira. Inclusive para eles não se infectarem, tá? E evitar a convulsão social. Mas nesse momento não é isso que o governo está fazendo. Muito pelo contrário, o governo não está liberando recursos para os estados. Então os estados estão num desespero. Por quê? O Bolsonaro fazendo uma carga contra, né, a política de isolamento social, por outro lado, não está injetando recursos para os estados e municípios para eles fazerem as ações, tanto as ações de saúde pública, quanto as ações econômicas emergenciais. Então é essa a razão do conflito dos governadores e prefeitos com o Bolsonaro. Não é uma politicagem. Tem até, de fundo, as disputas eleitorais, partidárias, etc. Mas a política imediata é isso. E por que o Bolsonaro faz? Por 2 motivos. Um é o caos. Me parece que é a política permanente, a estratégia permanente do Bolsonaro é o caos, porque é o caos que ele se mantém, certo? Ele cresce politicamente no caos e, por sua vez, ele precisa polarizar um setor da opinião pública permanentemente para os seguir, certo? Mesmo que ele vá perdendo a maioria da opinião pública. Mas, por outro, ele não quer assumir os ônus da coordenação das ações políticas, de enfrentamento, como também, quando vir a crise econômica propriamente dita depois do fim do isolamento, ele não quer assumir os ônus, ele vai querer culpar os estados. Vocês, estados, fecharam tudo, mandaram fechar tudo, então vocês assumam a responsabilidade da crise econômica e do desemprego e das falências. É isso que ele quer fazer. Porque ele sabe que crise vai ter, econômica vai ter. É inevitável, de um jeito ou de outro, certo? Ele não quer ficar com a responsabilidade política disso, tá? Então, ao mesmo tempo, isso exime a equipe econômica dele de fazer política econômica. Justamente uma equipe econômica que é fanática do neoliberalismo, do ultraliberalismo, Estado mínimo, Estado não gasta, austeridade. Ele não quer gerar déficit público, vai precisar gerar déficit público. Agora, numa situação de desemprego em massa e de recessão, e mesmo de deflação, que é o que nós temos que tentar evitar de qualquer jeito, até mesmo a emissão monetária não gera inflação, porque estamos com um problema de queda dos preços. Então, era preciso... E o governo federal, que tem o Banco Central e tem a emissão monetária, que pode injetar recursos, tanto nas empresas, quanto nos estados e municípios, para eles fazerem as coisas. Hoje, os estados, e eu tenho participado como profissional, como economista, de ajudar a elaborar uma série de medidas para o governo aqui do estado do Rio de Janeiro enfrentar essa situação de ausência de renda de uma parcela da população. Eu também estou ajudando na parte de abastecimento, mas está muito difícil.
O Estado não consegue, porque também o governo se enfrenta com ele, mantém as coisas abertas, não sei o quê, forçando ficar várias coisas abertas, e o governo do Estado não consegue organizar essa parte de abastecimento. Até porque o governo federal não está fazendo. E aí eu estou ajudando a tentar arranjar uma renda mínima para a agricultura familiar, para o pessoal da economia solidária, para os artesãos, né, para o pessoal da economia criativa, mas está uma dificuldade, está montada, já tem toda uma estrutura montada, mas o dinheiro está se rapando o tacho para conseguir dinheiro e deve sair algum dinheiro para ajudar essas pessoas. Então, inclusive, falo para as pessoas desse segmento da economia, não se arrisque a pegar vírus, não vá para a rua ganhar pão, tá? E aí volta para casa infectado e matando um parente, certo? Não faça isso, certo? Virtualmente, pressione seu político para seu político obter recurso para a gente financiar, né? Obter recurso para esse fundo emergencial para distribuir cesta básica, distribuir cheques de ajuda de custo e outros mecanismos de ajuda econômica das pessoas que estão ficando sem renda nesse momento. E outra coisa, não endosse a tese de redução salarial, que é uma das medidas que o governo quer fazer, tanto o lado do Rodrigo Maia, o Columbre, o Centrão de um lado, quanto o Bolsonaro, Paulo Guedes do outro. Não endosse esse tipo de tese. Tanto reduzir salário dos trabalhadores assalariados da iniciativa privada, quanto servidores públicos. Para começo de conversa, as empresas têm responsabilidade sobre seus funcionários. Porque se elas têm o direito a ter lucro, elas têm o dever ético de passar por momentos de prejuízo. O que legitima em termos da teoria econômica, ou em termos da ética, ter lucro né, e distribuir o lucro sobre lucros e dividendos, né, para os acionistas, para os sócios, para os proprietários, é o momento que tem prejuízo. E outra coisa, se elas estão tendo prejuízo, elas podem ir ao Estado e exigir mecanismos de socorro ao Estado. Crédito apoiado, crédito dirigido, ajuda a fundo perdido. Os Estados Unidos, por exemplo, o Trump entrou na qual a Previdência Social vai pagar o salário de todos os funcionários durante esses dias parados. Todo mundo. Não importa se você contribuiu ou não lá para a Previdência Social dos Estados Unidos, né? Então é um mecanismo de universalização que poderia ser adotado aqui, por exemplo. O governo está cobrindo os gastos do INSS e o INSS pagar todos os funcionários parados até um tanto de dinheiro, uma porcentagem do rendimento deles. O pessoal da iniciativa privada. Agora, o pessoal do serviço público, gente, para manter a demanda agregada, manter demanda, pessoas com dinheiro, com poder de compra, para manter a economia circulando, é não confiscar dinheiro nenhum, gente. É não descontar dinheiro dos servidores públicos. Além do mais, o que o governo vai arrecadar é muito pouco. O pessoal estava estimando que é coisa de milhões. E o gasto público que vai ser... só o que os governadores pediram para a saúde é 80 bilhões de reais. Não é coisa de milhões de reais. Então, cortar o salário dos servidores, você só vai prejudicar os servidores e vai ainda mais deprimir a economia sem gerar os recursos. O que o governo tinha que fazer era, por exemplo, suspender o teto do gasto público, era criar um imposto emergencial sobre grandes fortunas. Os caras que têm grande fortuna, esse dinheiro está entesourado, está no banco, eles não estão consumindo, não estão investindo. Então você faz um imposto sobre grandes fortunas, os 1% mais ricos da população. Pode ser a linha de corte. Se você está entre os 1% mais ricos, é um imposto para ajudar. É o sacrifício que eles têm que dar nesse momento. No momento de bonança, eles ganham bilhões, trilhões. Por que não agora? Uma outra medida que o governo deve fazer é emitir moeda, emitir dinheiro, criar dinheiro. Então, todo gasto público ser coberto por uma criação de crédito lá contábil, lá no Banco Central. Até porque a conta da União, dos estados, do município,
que não é uma conta que tem nos bancos comerciais, né? No Bradesco, no Itaú. Não, essa conta é operada dentro do Banco Central. Então, o governo... E o Banco Central é o emprestador de última instância. Ele que empresta dinheiro para os bancos. Por isso que existe a tal Selic. Então, o governo poderia emprestar para os estados e municípios, certo? Em vez de pegar títulos, emitir títulos da dívida, para não endividar mais o Estado. E mesmo que endividasse, o endividamento é para o futuro. No futuro, quando a economia voltar a crescer, etc., esses títulos podem ser honrados. Então, gente, nós não podemos, assim, morrer hoje com medo de morrer no futuro. Isso é uma loucura. Isso é de uma loucura. Ou uma canalice. De duas uma. Eu acredito que não é coisa de louco. É coisa de gente canalha. Então não caia nessa esparrela. Certo? Então, e esse tipo de medida de cortar salário é negociada pela grande patronal e pelos banqueiros, tá? Tanto pela galera do Rodrigo Maia e governadores, quanto com a equipe econômica e lá o gabinete de ódio, que reúne os filhos do Bolsonaro, o Bolsonaro e as milícias e aquelas coisas todas mais. E o grupo de terra plana, aquela malucada lá. Então, eles todos são os nossos inimigos. Todos são os inimigos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Agora, nesse momento, dá para fazer unidade de ação, pelo menos, quem sabe, com os governadores. Ou mesmo exigência a eles. Porque o lado de cá é tirar eles. É fora. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Porque não dá para fazer política econômica de socorro à vida das pessoas com esse pessoal. Não dá. Não dá. E não é só o gabinete de ódio. É a equipe econômica também. Resposta pífia. Enquanto o Paulo Guedes fica falando que a economia tem que ser reativada, ele saiu de Brasília e está fazendo quarentena na casa dele de luxo no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. E é esse tipo de gente que está liderando a República. Não dá para ser desse jeito, tá? Então a gente tem que fazer exigência. Aqui é fora Bolsonaro e aqui é exigência. Eles não são nossos amigos. Os governadores, Rodrigo Maia, eles são nossos inimigos, mas como todo inimigo, em algum momento ele pode ser nosso aliado tático, certo? Uma unidade de ação para atender uma necessidade. Agora, não dá para compactuar com propostas de reduzir salário e direitos dos trabalhadores, seja da iniciativa privada como do serviço público. De jeito nenhum. Isso seria uma derrota para a economia brasileira e seria mergulhar a economia brasileira aí sim na falência. Seria falir as empresas, porque não adianta economizar agora as empresas com a lógica mesquinha de curto prazo que uma parcela do empresariado brasileiro tem. Vou economizar agora, mas depois não vou ter consumidor para o meu produto. Não vou conseguir faturar. Tá? E a classe empresarial brasileira, uma parcela considerável dela, tem uma lógica que é escravocrata. Ela foi formada no tempo da escravidão. Tá? Não é à toa que o Brasil foi o último país que fez a abolição da escravatura, tá? E não fez reforma agrária até hoje. Estados Unidos fez reforma agrária, todos os países ricos do mundo fizeram, das 20 maiores economias do mundo, só 2 países não fizeram reforma agrária: a Arábia Saudita e o Brasil. E esse momento, por exemplo, estaria cheio de e está acontecendo, tem vários sitiantes produzindo alimentos, tá? Enquanto os ruralistas, que precisam de funcionário, os funcionários estão lockdown, e aí eles estão desesperados. Então, e também estão desesperados porque não tem exportação. Essa é a lógica mesquinha da economia brasileira que nós temos que superar, tá? E inclusive superar o discurso canalha do empresariado brasileiro, da grande patronal brasileira, certo? Porque ela leva o país para ruína, tá? Como agora, num momento de emergência nacional, enquanto os empresários nos Estados Unidos ficam contra Trump, que sugere
encurtar o tempo de quarentena. Então grandes empresários vão a público e dizem, nada disso, parem com isso, tem que ter quarentena, né? O governo tem que ajudar. Vários empresários fazem doação, inclusive, de dinheiro para entidades filantrópicas para ajudar. A nossa está aqui fazendo terror, fazendo videozinho, fazendo áudio no WhatsApp, né? Semeando e alimentando o ódio do seu parente bolsominion que manda aquele vídeo ou aquele áudio de WhatsApp para você, ou escreve textos canalhas, tá? Para serem compartilhados, para deixar você com ódio, certo? E alimentar o ódio dele. Então, gente, essa é uma das questões que nós vamos ter que enfrentar. A auto-organização dos trabalhadores é fundamental. Agora, se o Bolsonaro, e se a galera do Centrão, a direita convencional e os governadores também não fizer nada, nós, trabalhadores, precisamos organizar um conjunto de medidas alternativas nossas para nossa sobrevivência, certo? Para nós sobrevivermos nisso. Então tem que organizar a cadeia de abastecimento nesse momento, de renda mínima para as pessoas e também recursos para depois, né? Para que obras públicas, tá? Crédito a micro e pequenas empresas para reativar a economia na sequência. Então isso é muito importante, tá bom, gente? Nós temos que encerrar o programa. Eu vou esticar ainda alguns minutos e eu queria agradecer a audiência, tá? Quem está nos acompanhando é o Cristiano, é o Alessandro Andrade, o Carlos Passarelli, o Alex Rodrigues, o Alexandre Cunha, o Laércio Silva. O Alexandre Cunha, inclusive, reproduziu em vídeo em grupos no Facebook. Agradecemos, eu peço isso, por favor, compartilhe essa live em grupos no Facebook ou na sua própria página. Não só assista ou dê o like, compartilhe para alcançar mais pessoas, tá bom? O Fábio Bulim, a Patrícia Leal, o Dirley Santos, que é aqui da equipe editorial, a Sani Souza, que é amiga da agricultura familiar, né? E também do movimento quilombola, movimento de mulheres. Também está nos assistindo o Glorialdo Baptista, a professora Gleicimar Gonçalves, agradeço a amiga Gleicimar, o Marcos Alencar, o Paulo Andretta Pigato, o Raoni Lucena. O Dirley fez uma pergunta que eu acho que já respondi aqui sobre direitos trabalhistas e o projeto do Guedes. Eu falei, a gente tem que derrotar Bolsonaro e Guedes. Não adianta. O Guedes fica fazendo uma dobradinha espúria, por exemplo, com o Rodrigo Maia, certo? Se o Rodrigo Maia, sem o Guedes, ele vai ter dificuldade de fazer, né, as pilantragens que ele vem fazendo da retirada de direitos trabalhistas. Eu insisto, Rodrigo Maia não é aliado dos trabalhadores. Ele pode ser aliado tático agora nessa emergência. Dá para fazer unidade de ação com ele, nunca frente única. Ele é inimigo dos trabalhadores, certo? Agora, no momento que um governo faz uma condução kamikaze com a população, certo? Igual Hitler lá num bunker em Berlim, em maio de 1945, levando a população alemã a quase o extermínio, seguindo com uma guerra que já estava perdida há mais de 2 anos, certo? Não dá pra gente deixar as coisas como estão, certo? Dá uma de isentão, certo? É preciso imediatamente, inclusive pressionar o lado, né, do Rodrigo Maia, do Centrão dos Governadores, a derrubar, tirar fora o Bolsonaro, certo? Agora, o lado de cá não é nosso amigo, é nosso inimigo. Nós temos que fazer exigências a eles, inclusive exigência de não aprovar nenhuma reforma neoliberal contra direito trabalhista, sendo agora ou nunca, para agora e para frente. Nenhuma reforma, inclusive revogar as medidas, certo? Então, assim nós vamos conseguir recuperar a economia, tá bom? Então eu vou encerrar por causa do tempo, agradecer a vocês pela audiência, pedir desculpa se algum tema acabei não falando, tinha várias coisas que eu queria falar, mas a gente acaba assim, empolgando, estudando muito, se alongando em exemplos, tá?
Antes de encerrar, evidentemente eu queria pedir a ajuda financeira de vocês, né? Ainda mais nesse momento de crise econômica, né? Pedir principalmente a ajuda daqueles trabalhadores que ainda têm renda, estão tendo renda regular, para ajudar o projeto da Web Rádio Censura Livre. Ajudar, que a gente segue com os programas no ar. Nós não paramos, inclusive com programas inéditos e ao vivo, para te entreter, para te informar, para manter você sintonizado, inclusive sendo aqui uma voz da classe trabalhadora, produzida por trabalhadores para trabalhadores, e que vocês... Caiu aqui a internet, inclusive, aqui a gente está com problema, né? Então eu vou encerrar logo, em 1 minutinho eu queria pedir a vocês ajuda financeira. Então eu vou dizer aqui a nossa conta corrente, deposite qualquer quantia para ajudar aqui a Web Rádio Censura Livre. Nosso banco é o Banco Bradesco, nossa agência é 6.666, conta corrente 5.602-2 e o CNPJ é o 32 954 696/0001-81, tá bom? Vai ficar salvo aqui no card, tá legal? E ajude a gente a manter esse projeto no ar, te informando, te entretendo, né? Te esclarecendo. Uma produção de trabalhadores para trabalhadores. Nós não recebemos dinheiro da grande imprensa, por isso vocês têm aqui uma tribuna que não repete aquilo que interessa à mídia, tá? Com a manipulação, e também não tem fake news, certo? Então, sem a manipulação das notícias e sem o fake news, a gente precisa da sua ajuda, tá bom? Então eu vou encerrar. Vocês podem mandar dúvidas, críticas e sugestões para o nosso e-mail economiafácil@gmail.com ou para o WhatsApp da emissora, que é o 21 99833 6490. E eu peço para você compartilhar essa live e, no mínimo, dar o like. Essa live, assim que a gente vai encerrar aqui, o vídeo vai subir para o canal do Economia é Fácil no YouTube, e depois a gente vai disponibilizar também no canal do canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre, e também em formato podcast. Então, para você compartilhar, assistir depois, para fortalecer aqui o projeto, tá bom? Muito obrigado, certo? E até o próximo programa. Amanhã, de manhã, se tudo estiver bem, eu entro ao vivo mais ou menos 8h30, 15, 20 minutos. A gente está extrapolando porque durante o programa programa Boletim Censura Livre, lá do nosso amigo, né, Antônio de Paula Figueiredo. E para encerrar, queria agradecer a ele por nos ajudar nessa transmissão. E é claro, agradecer a você, amigo internauta que nos acompanha, amigo e amiga internauta que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí pela interatividade, tá? E até o nosso próximo programa Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Tchau, tchau, gente. Um forte abraço e sorte a todos. Siga a recomendação dos especialistas. Não siga a corrente dos malucos de WhatsApp, do tiozão, da tiozana. Muito pelo contrário. Proteja a sua família. Morto não sustenta a casa, certo? Morto é despesa. Uma boa noite e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.